Olá pessoal, eu queria fazer um vídeo aqui. Eu ainda tenho algumas dúvidas sobre esse suposto áudio gravado. Então, eu não tenho muito conhecimento técnico para fazer perícia. Eu tenho um certo conhecimento para fazer edição de áudio e vídeo. Então, eu baixei o áudio original do site do UOL, esse arquivo aqui, CPR 14317.wave. Aparentemente, esse aqui é um arquivo bruto. Ele tem 38 minutos. Tem bastante ruído, tem bastante defeito, que é natural, porque o método de gravação não foi profissional, estava dentro do bolso, então tem bastante coisa que acaba dificultando a gravação e muita coisa fica bastante difícil de ouvir. Bom, eu puxei aqui, tem um waveform que não apareceu aqui. Deixa eu puxar aqui de novo. Bom, aqui a gente tem aqui uma representação gráfica de tudo o que acontece durante a exibição de áudio. Tem algumas partes aqui que a gente vê que tem pico de som mais alto ou mais baixo. Isso aí acontece com todo tipo de gravação. Ela nunca é linear, ela tem sempre seus altos e baixos. Então, assim, a parte no áudio que ficou mais gritante, que tem alguns cortes ali que a gente pensa, nossa, isso aqui é editado. Está no 9 minutos e 37. Eu vou puxar aqui a timeline para 9 minutos e 37. Eu vou mostrar aqui visualmente o que acaba chamando a atenção. Porque todo áudio ele tem uma sequência lógica. De repente, a gente percebe que aqui tem um sobressalto. O som ele tem aqui uma amplitude e de repente ele joga lá em cima. Existem muitos aparelhos que quando tem algum ruído, na hora que chega aqui, o sistema dá uma comprimida ou acaba compensando alguma deficiência, então realmente acontece. Só que sim, uma coisa a gente tem que analisar o contexto. Aí o que acontece? Aqui tem um som realmente muito baixo. A gente tenta ouvir, fica muito baixo e de repente ele sobe, só que a hora que ele volta para um som normal, parece que não tem uma sequência lógica nas falas. Eu vou passar aqui o trecho aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então aqui a gente percebe que teve um sobressalto, só que o áudio anterior não faz tanto sentido. Então essa parte aqui, aos 9 minutos e 37, é a parte que mais chama atenção. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar só essa parte aqui que me chamou atenção, eu vou excluir o restante, eu apago tudo que vem depois, eu corto aqui, eu seleciono essa parte. Então, eu vou ter aqui um trecho de mais ou menos uns 6 a 10 segundos. Se eu passar o áudio inteiro aqui, a gente vai continuar sem entender nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar esse trecho aqui. Como que eu faço isso? Esse trecho aqui está com um som bem baixo. Eu vou melhorar, ele vai ficar com uma audição melhor. Vai ser muito mais fácil para a gente entender. Mas, como assim tem uma diferença entre os interlocutores, no caso aqui o Temer, a parte que o Temer fala e que o Joesley fala, tem muita diferença. Então eu vou pegar esses pontos aqui onde aparentemente há um corte, eu vou deixar na mesma amplitude. Para quê? Para a gente não ser enganado pelo ouvido, porque
dá a impressão que quando você está passando o áudio, quando chega nesse ponto aqui tem um sobressalto. Isso acaba confundindo o ouvido da gente. O que eu vou fazer? Eu vou deixar no mesmo nível, aí fica muito mais fácil para a gente entender. Eu vou passar aqui. Então, essa parte que ficou um pouco alto, eu vou diminuir um pouco aqui. Deixa eu ouvir um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que tá nessa... Viu? Me fala. Então aqui tem um outro trecho aqui, onde tem um outro sobressalto, que aparentemente também demonstra alguma edição. Então, aqui a gente percebe que o Joesley estava falando alguma coisa aqui. Quando chega nesse outro ponto aqui, tem-se uma leve impressão de que foi cortado e a parte continua, é a continuação de uma outra conversa. Não parece uma sequência lógica. Eu vou passar aqui mais algumas vezes para vocês entenderem. Viu? Me fala. Deixa eu ouvir um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que tá nessa... Então, quando chega nesse ponto aqui, essa parte que o Joesley fala, dá a impressão que não tem uma sequência lógica. O que você ouve antes não condiz com o que vem depois. Realmente aqui parece um corte bem audível. Aí depois que o Joesley fala, tem uma impressão que existe mais uma outra inserção de áudio. Quando que o Temer fala, tem que esperar passar. Aí, antes do Temer terminar o que ele estava falando, aí já tem uma interrupção novamente com o Joesley falando. Vamos passar de novo, ó. Ó. Percebe onde que existe aqui uma incoerência? Que o Joesley já falava, depois aparece o Temer falando. Tem que esperar passar. Te ouvi um pouco, presidente. Então, nessa parte aqui, em alguns casos você pode até concordar que pode ser falha do aparelho. Mas, nesse ponto aqui, se esse aqui for o áudio original, não tem como alguém afirmar que isso aqui não foi editado. E isso é um aparelho, é um software de edição de vídeo, mas ele tem algumas ferramentas para fazer edição de áudio. Então a gente consegue perceber vários problemas aqui durante todo esse áudio. Em alguns casos não tem como a gente definir se foi cortado ou não. Mas nesse ponto aqui que ficou mais gritante, é evidente que não tem uma sequência lógica. E segundo o laudo lá do Janot, não houve manipulação, tudo tem sequência lógica. Mas se eu pegar esses 3 pontos aqui, em que tem vários cortes, não tem uma sequência. Isso aqui parece muito mais uma montagem mal feita, uma montagem muito mal feita do que um áudio puro, confiável. Então, ó, todos esses pontos aqui que eu estou colocando em cor diferente representam um trecho diferente. Veja bem. Viu? Me fala. Esse aqui não, esse aqui ainda é o mesmo. Então, por exemplo, esses pontos aqui é onde a gente percebe que existe uma ruptura na sequência lógica e começa uma outra que não tem lógica nenhuma. Perceba. Viu? Me fala. Deixa eu ouvir um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que tá nessa... Então, eu acho que é isso. Isso aqui precisa ser feito uma perícia profissional, mais aprofundada. Mas, assim como o próprio Joesley falou que vai divulgar o áudio original, e esse áudio que eles
colocaram na mídia. Fala que não teve edição, então para que ele foi falar que precisa do áudio original? Que ele vai mandar o áudio original? Então é uma coisa que não soa muito lógico. E o próprio Ministério Público já disse que não foi feita perícia. Foi feita uma análise superficial, perfunctória. Perfunctória é apenas para cumprir uma obrigação, mas sem valor legal nenhum. Esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo? Esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que tá? Como é que o senhor está nessa situação toda aí, Eduardo?